Meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é Liderança, uma leitura do livro Gestor pela Primeira Vez, escrito por Lauren Belker e companhia. Hoje vamos falar sobre o capítulo 22. Entenda a inclinação ao risco. Uma pesquisa sobre a inclinação individual ou organizacional ao risco aumenta nossa compreensão do tema. Ela fornece um meio para as pessoas quantificarem sua inclinação ao risco e determinarem seu quociente de risco, ou QR. Você vai aprender a determinar seu QR neste capítulo, mas primeiro vamos discutir a inclinação ao risco. Estilos de assumir riscos. Ao aceitar sua nova posição gerencial, você decidiu correr alguns riscos. Principalmente, você saiu de uma posição em que provavelmente tinha um bom desempenho para assumir um novo desafio sem garantia de sucesso. Isso sugere que você tem alguma disposição para correr um risco relacionado à carreira, pelo menos quando está familiarizado com as pessoas e a organização que o estão oferecendo e quando tem a oportunidade para avaliá-lo totalmente. A quantidade de tempo que você levou para aceitar a promoção para o seu novo cargo provavelmente lhe oferece alguns entendimentos sobre seu estilo de assumir riscos. Se você aceitou a posição imediatamente, você é provavelmente um pouco mais ousado, ou sabia que a oferta ia chegar e teve bastante tempo para avaliar os prós e os contras antecipadamente. Se você levou muito tempo pensando, provavelmente tem um estilo mais cauteloso de assumir riscos. A determinação de QRs. The Power of Risk, O Poder do Risco, livro também escrito por Lauren Belker, apresenta uma ferramenta de avaliação de risco que foi completada por centenas de pessoas como parte da pesquisa feita para o livro The Power of Risk. É um processo simples. Para determinar seu QR, avalie-se em uma escala de 1 a 10, como 1 sendo muito avesso ao risco e 10 sendo muito inclinado aos riscos nas áreas de riscos a seguir. Suas notas não precisam ser números inteiros. 4,5, 5,7 estão bem, assim como 4 e 6. As áreas de riscos são 1. Riscos físicos, atividades que envolvem algum risco de ferimento. Andar de motocicleta, rifts em rios, escalada de montanhas ou salto de paraquedas são alguns exemplos. 2. Risco na carreira. Riscos como mudanças de emprego, assumir novas responsabilidades ou buscar promoções. 3. Riscos financeiros. Sua tolerância a risco em investimento, tomada de empréstimos ou emprestar dinheiro. 4. Riscos sociais. Riscos como se apresentar a alguém que você não conhece ou se colocar em uma situação social não familiar, mesmo com risco de possível embaraço. 5. Riscos intelectuais. Coisas como sua disposição para estudar um assunto difícil, buscar informação que desafia suas convicções ou ler um livro intelectualmente desafiador. 6. Riscos criativos. Riscos como pintar, desenhar, encarar um desafio literário ou buscar um design não convencional. 7. Riscos de relacionamento. Riscos como uma disposição para buscar um novo relacionamento, passar tempo com alguém apesar de um resultado incerto ou assumir um compromisso de relacionamento. 8. Riscos emocionais. Disposição para estar emocionalmente vulnerável. E 9. Riscos espirituais. Disposição para depositar sua confiança em conceitos que podem ser impossíveis de provar ou que você não entende completamente. Agora,
some suas notas para os 9 tipos de riscos e divida por 9 para obter a média. Esse número é seu QR. Como você se compara com os outros? Você agora tem o seu QR, mas não sabe realmente o que ele significa. A pesquisa mostrou que o seu QR médio para mais de 300 pessoas que completaram o perfil de risco é 6,5. Para os homens é um pouco mais alto, 6,7. A média para mulheres é 6,3. Comparar seu QR com esses resultados dá a você uma ideia de como sua inclinação ao risco se compara à dos outros. Esse conhecimento vai ajudá-lo a ser mais eficaz na interação com os outros. Se seu QR está bem acima da média de 6,5, você precisa saber que vê o mundo de forma diferente do que a maior parte das pessoas vê. Você se sente mais confortável com risco e incerteza. Embora essas possam ser características valiosas, elas também podem ser assustadoras para as pessoas avessas a riscos. É importante que você tenha consciência disso. Em contrapartida, se seu QR está muito abaixo da média de 6,5, você também tem uma perspectiva diferente da maioria. Você provavelmente é mais cauteloso e pensa mais do que muitos para tomar atitudes. Você precisa de mais conhecimento antes de tomar uma decisão e às vezes pode ver aqueles com tendência para ação como irresponsáveis. Os QRs dos membros de sua equipe. Você pode precisar dar aos membros de sua equipe a oportunidade de determinar seus QRs. Faça isso um exercício interessante de autoconhecimento. Em seguida, permita que eles compartilhem seus QRs com os colegas, se estiverem confortáveis para isso. Isso pode ser construtivo de diversas maneiras. Primeiro, levanta o assunto da inclinação ao risco como um elemento importante dos traços pessoais de todo mundo. Isso também vai permitir que eles entendam melhor como podem ver uma situação de forma diferente da de seus colegas. Ponha seu conhecimento de inclinação ao risco para funcionar. O conhecimento da inclinação ao risco de vários membros de sua equipe pode ajudar você a ser um gestor melhor de diversas maneiras. Ao atribuir tarefas, acrescente a inclinação ao risco dos candidatos aos fatores que você leva em conta. Se a tarefa existe muita análise e apuração de dados, você pode achar que uma pessoa menos inclinada a risco seja uma escolha melhor. Se a tarefa tem um prazo apertado que vai exigir um ritmo acelerado, você pode achar que um membro da equipe mais inclinado a risco seja um encaixe melhor. Acima de tudo, tenha sempre em mente a inclinação ao risco de cada membro da equipe ao fazer a atribuição de tarefas e a estruturação de equipe de projetos e departamentos. Socialização de grupos. Do campo da sociologia vem um conceito importante que pode ajudá-lo como gestor. O conceito da socialização de grupo nos diz que características variadas, incluindo a inclinação ao risco, são aumentadas quando o nível alto ou baixo é dominante dentro de um grupo, equipe, departamento ou empresa. Isso significa que, se você criar uma equipe para um projeto que consista exclusivamente de pessoas com uma inclinação ao risco acima da média, a inclinação ao risco agregada da equipe será ainda mais alta que a dos indivíduos. Isso acontece porque eles têm um efeito estimulantes uns sobre os outros. Você pode criar esse efeito porque as responsabilidades da equipe vão exigir que eles sejam mais ousados e agressivos. Reunir uma equipe formada apenas por pessoas mais inclinadas ao risco terá esse efeito amplificador. De forma semelhante, você precisa criar uma equipe que seja menos inclinada ao risco que todos os seus membros, se todos eles tiverem uma inclinação a risco baixo da média. A socialização em grupo também diz a você que aumentar uma equipe ou departamento com algumas pessoas com inclinação ao risco acima da média
e algumas abaixo da média, elas vão tender a ter um efeito moderador umas sobre as outras. Isso pode ser exatamente o que você precisa. Pode ser benéfico para você criar intencionalmente alguma tensão saudável a juntar pessoas com inclinações ao risco acima da média com outras com inclinação ao risco abaixo da média. O controle que elas vão estabelecer naturalmente umas sobre as outras pode ser o melhor para a tarefa. O que talvez ocorra porque você precisa que o grupo seja meticuloso e metódico, mas também não fique preso a uma análise excessiva que resulte em um ritmo inaceitavelmente lento ou em hesitação para tomar decisões ou fazer recomendações. QRs são situacionais. Tenha em mente que QRs mudam. Eles são afetados por sucesso, reverses e outros eventos na vida pessoal e profissional de uma pessoa. Como exemplo, você pode ter observado alguém ficando mais confortável com o risco em um momento da sua vida depois que seus filhos se tornam adultos e não dependem mais dele. Não é raro ver pessoas redirecionarem suas carreiras nesse momento. Então, se você tem um membro da equipe com QR de 4.5 hoje, não presuma que ele vai necessariamente ser o mesmo depois de um ano. Ele pode crescer, diminuir ou ficar o mesmo. O conhecimento da inclinação ao risco. Você provavelmente já fez um levantamento mental dos atributos e das características dos membros de sua equipe. Talvez sem ter realmente pensado nisso. Você provavelmente poderia atribuir a cada membro da equipe um QR aproximado, que pode não estar distante do QR que eles determinaram se passassem pelo processo apresentado anteriormente nesse capítulo. Esse maior conhecimento vai ser muito útil para você como gestor. Ao utilizar esse conhecimento, mantenha em mente que não há nível ideal, nem mesmo perfeito, de inclinação ao risco. As pessoas menos inclinadas ao risco podem fazer contribuições valiosas se avaliam cautelosamente as oportunidades de maneiras que pessoas mais inclinadas aos riscos podem não fazer. Elas são frequentemente mais cautelosas e metódicas. Sendo mais relutantes em assumir riscos, elas também podem ter mais probabilidade de exigir um nível mais alto de pesquisas e dados. Embora uma pessoa que tenha uma tendência em direção à ação possa achar isso frustrante, a pessoa menos inclinada ao risco está fazendo uma contribuição valiosa por meio de suas exigências. Entretanto, pessoas mais inclinadas ao risco frequentemente têm uma tendência para a ação, que pode ser vital para dar partida a uma iniciativa. O objetivo não é mudar a inclinação ao risco de um membro da equipe, mas ter conhecimento disso para ter uma compreensão mais completa de como motivá-los e usar seus talentos. Digamos que você, na verdade, não pensou sobre os níveis individuais de inclinação ao risco dos membros de sua equipe, o que pode levar a suposições equivocadas de que eles são basicamente os mesmos. Agora pense em oferecer a oportunidade para 2 membros da equipe para uma tarefa em outra cidade, a fim de estabelecer uma nova operação. Suponha que um membro da equipe tem boa inclinação ao risco e o outro não. Essa oportunidade pode ser mais empolgante para o membro da equipe mais confortável com o risco. Ele pode pensar imediatamente na empolgação de conhecer cada ambiente novo, conhecer pessoas novas, visitar restaurantes novos, descobrir novas ofertas culturais e até mesmo encontrar novas oportunidades recreativas. A pessoa menos inclinada ao risco pode pensar em todos os aborrecimentos de se viver longe de casa, de não conhecer a área, de ter que encontrar novos fornecedores de serviços, de não saber que vizinhanças evitar e por aí vai. É desnecessário dizer que o nível de entusiasmo que você recebe de cada membro da equipe vai variar significativamente. Isso pode parecer surpreendente se você não levou em conta seus QRs individuais. Você pode conseguir convencer os 2 membros da equipe a aceitar a tarefa temporária,
mas precisa ter uma abordagem com base em seus QRs. O conhecimento do risco na persuasão e na comunicação. Tenha a inclinação de uma pessoa ao risco em mente ao avaliar a melhor maneira de se comunicar com ela e motivá-la. Conhecer a inclinação ao risco de um indivíduo também é importante quando você está trabalhando com membros de sua organização que não são de sua equipe. Pense no nível de inclinação ao risco dos vários executivos sêniores em sua organização. Atribua a cada um deles uma nota de 1 a 10, sendo 1 muito avesso a riscos e 10 muito inclinado a riscos. O que isso lhe diz sobre como você venderia uma ideia para eles? Você pode precisar explicar aos executivos com menor inclinação ao risco todos os passos que podem ser dados para reduzir os riscos envolvidos. Para os executivos que são mais inclinados ao risco, você precisa se concentrar nas oportunidades apresentadas pela ideia. Passar muito tempo falando com executivos mais inclinados ao risco sobre os passos de redução de risco que você apresentou aos seus colegas menos inclinados ao risco pode não interessar a eles. Por todos esses motivos, é valioso que você tenha um conhecimento de seu QR, do QR dos outros e de como eles se comparam. Obtendo insights. Agora, você não saberá o QR específico de nenhum indivíduo a menos que ele tenha passado pelo processo de determiná-lo e, em seguida, compartilhado os resultados com você. Embora você provavelmente tenha uma ideia geral, fazer uma suposição definitiva pode ser perigoso. Algumas perguntas investigativas podem ajudá-lo a esclarecer sua avaliação, como: qual será a informação mais importante para você quando eu lhe apresentar uma nova oportunidade? Não tenho nada específico em mente, só quero estar preparado caso alguma coisa apareça. Não há nada enganoso em sua pergunta. Você só está querendo entender melhor seu colega para poder trabalhar de forma mais eficaz com ele. Divirta-se com seu maior conhecimento de inclinação individual ao risco. É um conhecimento importante que pode ajudá-lo a ser mais bem-sucedido. Agora está na hora de irmos para o capítulo 23, Estímulo à Iniciativa e à Inovação. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!